Sirenes, explosões e escuridão sem fim. Pra quem você reza quando é ateu? Droga. Isto é Belgorod. As prateleiras estão vazias, não há pão, não há eletricidade e o pior de tudo, não há esperança. Bem, tem batido e batido o dia todo. E mais perto da noite bateu tão forte que agora estamos sentados sem luz. A Guerra Fria que Putin iniciou voltou como um bumerangue e atingiu seu próprio povo. Este enorme Z que você vê não é um monumento de vitória, é uma lápide irônica erguida pelo povo local para comemorar a guerra que os deixou sem eletricidade no frio congelante. No entanto, o plano de Vladimir Putin era simples: congelar a Ucrânia, mergulhar Kiev na escuridão e fazê-lo se ajoelhar. Mas o que você vê na tela agora não é Kiev, não é apenas Belgorod, Briansk também está na escuridão agora. Os mísseis Neptune da Ucrânia apagaram as luzes. O povo russo não está mais falando sobre vitória, mas sobre sobrevivência. Espera aqui, há muitos voando. As malas estão sendo feitas, o grande êxodo começou. Na noite de 3 de fevereiro, o exército ucraniano lançou um ataque de precisão nas estações de transformadores Frunzenskaya e Belgorod, usando drones e mísseis. Os sistemas de defesa aérea russos não conseguiram parar tudo, como o Kremlin afirmou. Centenas de milhares de russos foram mergulhados na escuridão e no frio amargo. Segundo os moradores locais, não há mais nem mesmo um cronograma de cortes de energia na cidade. As luzes se apagam e ninguém sabe quando voltarão. Onde você pousou, Aula? Ouça atentamente estas palavras, né? Está cortado, não temos nada, vivemos quase bem no centro. Neste momento estamos sentados com lanternas e velas, é tudo. Temos fogões eletrônicos, tudo é eletrônico e não podemos aquecer nada ou cozinhar. Imagens de um supermercado em Belgorod demonstraram ainda mais como a economia e a logística russas foram severamente impactadas a nível micro. As prateleiras estavam completamente vazias, não restou uma única migalha na seção de pães. Ainda mais impressionante foi que as portas do supermercado foram deixadas escancaradas porque não havia nada dentro para roubar, saquear ou proteger. Até os seguranças se recusaram a vigiar as prateleiras vazias no frio congelante e abandonaram seus postos. No entanto, a agitação na cidade não se limitou a isso. Os sistemas de aquecimento central pararam de funcionar porque as bombas não estavam operando e os canos congelaram e começaram a estourar. Veja as imagens da rua Mokrusova. Mesmo após os reparos, as pessoas estão lutando com inundações e água gelada em suas casas devido aos canos estourados. As escolas na cidade mudaram para o ensino remoto, os tribunais fecharam, centros comerciais como o City Mall e o Mega Green fecharam parcialmente, mas esses centros se tornaram estações de aquecimento. As pessoas tiveram que se refugiar aqui para carregar seus telefones e beber água. É isso, droga. Estamos sem luz, como... A falta de energia, juntamente com a incapacidade das bombas de gasolina de funcionarem, desencadeou pânico entre os russos. Longas filas se formaram nos postos de gasolina após os ataques. Esta destruição física inevitavelmente provocou um colapso psicológico. Um residente comenta sarcasticamente: a vida ficou mais divertida, mas por baixo da superfície há uma raiva profunda. As pessoas agora pensam em apenas uma coisa: escapar. Os residentes de Belgorod agora entendem que o Estado não pode protegê-los. Nossas fontes confirmam que as pessoas estão considerando se mudar em massa, deixando suas casas. Isso é muito mais perigoso para Putin do que uma derrota nas linhas de frente, porque esta é uma crise interna de refugiados. Um povo russo reduzido a refugiados em sua própria terra perdeu completamente a fé no Kremlin. O contrato de segurança foi rompido. As pessoas estão perguntando: se você não pode nos proteger, por que estamos lutando? Se o caos estivesse confinado a Belgorod, poderíamos chamá-lo de crise local, mas não, a escuridão estava se espalhando. Na noite de 3 de fevereiro, a guerra deu um passo mais ao norte para Briansk e desta vez a escala da ameaça é muito diferente. O governador de Briansk, Alexander Bogomaz, afirmou que o ataque foi realizado não apenas com Vants, mas também com mísseis Neptune de fabricação ucraniana e sistemas HIMARS.
Este detalhe é crucial porque os mísseis Neptune são de produção própria da Ucrânia, convertidos de mísseis antinavio para modo de ataque terra-terra, armas de longo alcance com alto poder destrutivo. O resultado em Bryansk é uma cópia exata de Belgorod. Estações de transformadores foram atingidas, a cidade foi mergulhada na escuridão, um estado de emergência foi declarado. O exército ucraniano está seguindo uma estratégia muito clara aqui, atacar nós sensíveis na rede de energia da Rússia. Esses ataques enviam a seguinte mensagem à sociedade russa: nenhum lugar é seguro. Não apenas o ponto zero da fronteira, mas também de 100 a 150 quilômetros para dentro estão agora na linha de fogo. As cidades ao longo da fronteira estão se transformando em cidades fantasmas uma a uma. O Kremlin está espalhando a mentira de que a queda de energia em Bryansk foi causada por destroços de mísseis, mas as imagens não mentem. Um único míssil abatido não pode causar danos sistêmicos suficientes para apagar completamente uma cidade. Este é o colapso da infraestrutura que foi atingida diretamente. Então, por que a Ucrânia desligou os interruptores da Rússia em 3 de fevereiro? Foi essa sincronização uma coincidência? Absolutamente não. Este é um movimento de checkmate estratégico digno dos livros de história, onde operações militares são usadas para moldar a mesa diplomática. No exato momento em que Belgorod e Bryansk foram mergulhadas na escuridão e o povo russo tremia de frio, a atenção do mundo estava voltada para outro lugar, Abu Dhabi. A principal delegação da Ucrânia, incluindo o chefe de inteligência Kirill Budanov e o ministro da Defesa Rustem Umerov, fez uma visita crítica aos Emirados Árabes Unidos. Do outro lado da mesa, disse que havia nomes ligados à equipe de Donald Trump e especialmente seu genro, Jared Kushner. O momento desta visita revela claramente a nova estratégia de Kiev, diplomacia de demonstração de força. A Ucrânia está sentada à mesa de negociações não como uma vítima, mas como um agente de mudança. Quando Budanov e Umerov entraram naquela luxuosa sala de reuniões em Abu Dhabi, eles não tinham apenas planos de paz em mãos. Eles também tinham dados de campo recentes provando que poderiam paralisar a infraestrutura energética da Rússia e levar a guerra para o quintal de Moscou. A mensagem de Kiev para a equipe de Trump e para o mundo foi muito clara. Vocês não podem nos forçar a sentar à mesa e nos fazer ceder terras porque temos a capacidade de eliminar a estabilidade interna da Rússia. A Ucrânia, que destruiu o mito da invencibilidade da Rússia com mísseis Neptune no terreno, fortaleceu sua posição na mesa diplomática. Como Putin pode projetar poder no cenário internacional quando ele não consegue nem iluminar suas próprias cidades? Além disso, esse movimento tira da Rússia sua carta de chantagem energética. O acordo tácito entre o regime de Vladimir Putin e o povo russo está sendo unilateralmente encerrado. Por anos, a propaganda do Kremlin promoveu a tese de que o Ocidente está congelando. No entanto, o quadro que emerge no inverno de 2026 mostra que essa propaganda saiu pela culatra. Esta crise também paralisou a economia local. Fábricas, linhas de produção e pequenos negócios foram forçados a fechar devido à incerteza energética. Para a economia russa, já lutando com sanções e escassez de mão de obra, essa devastação nas regiões fronteiriças significa um bloqueio de suas artérias logísticas. Belgorod e Bryansk são junções críticas nas linhas de abastecimento do exército. Essas duas cidades são a zona de amortecimento mais crítica na fronteira ocidental da Rússia e as principais portas de abastecimento para a frente ucraniana. De acordo com relatórios do CSIS, 30 a 40% dos suprimentos da linha de frente do exército russo fluem através de artérias que passam por essas mesmas cidades. Esses pontos, onde a rodovia M2 e as redes ferroviárias se cruzam, são os centros a partir dos quais comboios de alimentos, enormes caminhões-tanque de combustível e trens de munição de Moscou são distribuídos para a frente. No entanto, quando os mísseis Neptune da Ucrânia atingiram nós de energia como as estações de transformadores Frunzenskaya e Belgorod, essa enorme máquina logística parou instantaneamente. A falta de energia paralisou sistemas de sinalização. Trens pararam nos trilhos e caminhões formaram filas de milhas nas rodovias, presos com suprimentos que precisavam chegar às linhas de frente. A consequência militar dessa situação é uma operação de estrangulamento completo. Quando essas linhas, definidas por análises da RAND como a espinha dorsal de suprimentos, foram cortadas, o exército russo na linha de frente ficou literalmente faminto. Centros de manutenção de tanques em Valuik pararam. Bases de defesa aérea e reservas de combustível em Bryansk tornaram-se inoperantes. Soldados na linha de frente não encontraram um estado poderoso atrás deles, mas uma ruína enterrada na escuridão.
Relatórios do ISW quantificam o impacto dessa paralisia logística no terreno. Atrasos no fornecimento devido a cortes de energia desaceleraram as ofensivas russas em 20 a 30%. O moral está desmoronando entre os tanques deixados sem combustível e os artilheiros esperando por munição na linha de frente. As taxas de deserção estão aumentando rapidamente. Há uma dimensão econômica nos ataques. Danos a uma linha de energia em Belgorod deixaram aproximadamente 400 mil residentes sem eletricidade, aquecimento ou água a curto prazo, paralisando a vida diária. As bombas de água pararam, a produção industrial foi interrompida e os negócios locais sofreram perdas diretas de milhões de dólares. Esta interrupção também desativou 60% das redes móveis, complicando as comunicações de emergência e desacelerando ainda mais a economia local. A longo prazo, os custos de reparo podem começar nas centenas de milhões e chegar a bilhões de dólares. Infraestruturas críticas como usinas de energia requerem turbinas e geradores de alta tecnologia. Reparos de danos em instalações de energia russas semelhantes levam em média de 8 a 12 meses e custam cerca de 100 a 500 milhões de dólares por instalação. É aqui que as sanções ocidentais entram em jogo. O acesso da Rússia a peças estrangeiras é limitado. Por exemplo, a importação de equipamentos fabricados no Ocidente, como Siemens ou General Electric, foi proibida. Isso estende os tempos de reparo para meses e aumenta os custos em 20 a 50%. Devido às sanções, as receitas de petróleo e gás da Rússia já caíram 24% em 2025 para o nível mais baixo em 5 anos. Isso equivale a uma perda total de aproximadamente 101 bilhões de dólares. Em janeiro de 2026 havia caído 46% para 420 bilhões de rublos. Especialistas preveem que as sanções sozinhas causarão uma queda de 15% em 2026, com as flutuações de preços adicionando uma queda adicional de 10%. Isso está corroendo a economia de guerra. Aumenta o déficit orçamentário para 150 a 200 bilhões de dólares por ano e alimenta o descontentamento público. Tais ataques poderiam tornar o setor de energia da Rússia ainda mais frágil, reduzindo o crescimento geral do PIB em 1 a 2 pontos percentuais. O colapso psicológico que essa situação cria é muito maior do que o dano físico. Aqui devemos pausar e olhar para o quadro maior além das paredes do Kremlin. Porque a escuridão em Belgorod e Briansk não está apenas gelando os cidadãos russos. Essa frieza também está sendo sentida nos corredores de Pequim, Teherã e Pyongyang. A estratégia global de Vladimir Putin foi construída sobre um único alicerce. A Rússia é uma potência militar inabalável capaz de desafiar a hegemonia ocidental. Mas um líder que não consegue proteger suas próprias cidades fronteiriças, suas próprias usinas de energia de um enxame de drones primitivos ou de alguns mísseis Neptune, não é mais uma superpotência aos olhos de seus aliados, mas uma responsabilidade estratégica que deve ser gerida. Devemos fazer a pergunta: se os sistemas S-400 mais avançados da Rússia não conseguem proteger um transformador em Briansk, como protegerão instalações nucleares em Teherã ou bases estratégicas em Pequim? O Irã tem confiado no guarda-chuva de defesa aérea da Rússia há anos contra a ameaça israelense. Mas para os generais iranianos que viram mísseis ucranianos sobrevoando Briansk, a tecnologia russa não é mais uma garantia de segurança, mas uma decepção cara. Esta situação eliminou o prestígio da Rússia no mercado global de armas. Mais importante ainda, há a perspectiva do presidente chinês Xi Jinping. Pequim vê que seu parceiro, a quem prometeu amizade ilimitada, está lutando não contra a OTAN, mas contra a sua própria incompetência logística. Para a China, a estabilidade é tudo. No entanto, sob a liderança de Putin, a Rússia está se tornando um estado instável com fronteiras porosas, incapaz de garantir a segurança energética e enfrentando uma crise interna de refugiados. A amarga verdade discutida nos círculos diplomáticos é esta: a Rússia não é mais um aliado poderoso para a China, mas caiu na posição de um parceiro júnior fraco cujos recursos podem ser explorados. Os membros da Organização do Tratado de Segurança Coletiva também estão assistindo a isso com horror. Os países da Ásia Central veem que a Rússia, o irmão mais velho em quem contavam para protegê-los, está impotente em seu próprio quintal. Isso cria um enorme vácuo de poder na Eurásia. Cada luz que se apaga em Belgorod enfraquece a alegação da Rússia de ser um polo global. Enquanto Putin tenta vender poder aos seus aliados, ele está, na verdade, exportando apenas sua própria fraqueza para eles. E nas relações internacionais, o preço da fraqueza é alto. Seus aliados não o ajudarão. Eles o abandonarão ou o engolirão. Hoje, Moscou está se isolando não apenas contra a Ucrânia, mas também dentro da cadeia de alianças que construiu.
Consequentemente, a imagem que vemos no inverno de 2026 é esta. A guerra agora transbordou daquelas linhas de frente distantes nos mapas e infiltrou-se no coração da Rússia. Não há pão, não há aquecimento, não há segurança e, mais importante, não há esperança para o amanhã. As luzes se apagando em Belgorod e Briansk não são apenas uma queda de energia, mas um sinal de alerta que escurece o futuro do regime de Putin. A grande promessa de estabilidade do Kremlin ao seu povo foi esmagada sobre os mísseis ucranianos e a incompetência do Estado russo. Naquela noite, para o povo russo, a guerra deixou de ser uma operação militar especial na televisão e tornou-se uma realidade fria, sombria e mortal diante de uma geladeira vazia. A Ucrânia registrou esta verdade na história, tanto no campo de batalha quanto na mesa em Abu Dhabi. A Rússia não é invencível. A Rússia está sangrando em sua própria casa. E naquela noite, essa mensagem foi gravada no solo russo. Não há lugar seguro. A ilusão acabou. Bem-vindo à escuridão. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Na PPR Global, continuaremos a monitorar os desenvolvimentos. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado por nos